Fim de ano é uma época crítica para os hemocentros. Com as viagens, muitas pessoas deixam de doar sangue. O estoque diminui bastante, ficando em apenas 30%. E para estimular a doação, algumas pessoas organizam eventos, levando amigos e parentes até os hemocentros. Último sábado do ano, dia em que muitas pessoas só pensam em curtir o Réveillon. Mas para esse grupo que veio de Santo André até o centro de São Paulo, o foco do dia foi um só: solidariedade. Eles vieram acompanhados pela jovem Tamires, que organizou um evento no Facebook convidando as pessoas a doarem sangue. O pessoal chegou animado ao Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Como que surgiu a ideia de você fazer eventos como esses, de reunir amigos e familiares para virem todos no mesmo dia doar sangue? Foi na primeira internação do meu pai, há 3 anos atrás. E conforme ele ficou internado muito tempo, eu conheci outras famílias e a ideia partiu daí. E aí depois tive um caso do meu afilhado e aí eu comecei a incentivar as pessoas com a doação de medula. Hoje a gente já tem um grupo fixo de pessoas que eu posso ligar a qualquer momento e contar. Por quê? Eu coloco eles em contato com os pacientes. Então eles não só participam na elaboração da festa, no dia do projeto, como eles têm contato com quem está recebendo o sangue. Então eles ouvem depoimentos dos próprios pacientes, dos familiares, eles têm contato com os médicos. Então isso faz com que isso incentiva eles a sempre estar participando. A doação de sangue é ainda mais bem-vinda nessa época do ano em que a diminuição nos estoques de sangue chega a 30%. Em média, nós temos durante o ano em torno de 250 doações por dia. E esse número, sem dúvida, diminuiu bastante, como diminuiu em todos os serviços. Não é só aqui, essa situação se reflete em todos os serviços e isso é preocupante, porque os hospitais continuam trabalhando, as necessidades de transfusão continuam existindo. Portanto, essa é uma situação que, sem dúvida nenhuma, faz com que os serviços de hemoterapia, os bancos de sangue, os hemocentros, tenham uma preocupação maior e tentem solucionar isso fazendo campanhas, divulgando a importância e a necessidade da doação de sangue, inclusive nesses períodos. A motivação dos amigos acalmou o Tiago, que nunca tinha doado sangue. A princípio eu fiquei um pouco com medo por não saber como seria o processo, mas depois, já estando lá, fiquei um pouco mais apreensivo quando eu vi a agulha. Depois da picada, é uma picada suave, você sente, mas depois que já penetrou, não sente mais nada, você fica tranquilo. Foi muito bacana, me senti bem fazendo isso, sei que é um gesto nobre que até mesmo eu possa precisar um dia disso. Já Fernanda, que já tinha doado sangue, estava feliz por ajudar pessoas com um gesto tão simples. A gente às vezes não para muito para pensar numa ação tão rápida, tão simples. Você só vem até aqui, faz a doação, é tudo muito simples e muito rápido. Então é importante a gente prestar atenção e estar dando sempre atenção para esse tipo de ação. As bolsas de sangue ficam armazenadas aqui a uma temperatura média de 3 graus. Esse banco atende emergências e centros cirúrgicos não só da Santa Casa de São Paulo, como também de outros 12 hospitais da rede pública de saúde. Para ser um doador de sangue, a pessoa precisa estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 67 anos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar documento de identidade com foto. Só em pensar quantas pessoas podem ser ajudadas, compensa qualquer coisa. Isso aqui não é nada, né? Perto das pessoas que estão no hospital, que precisam disso. Até por uma questão de sobrevivência, depois de cirurgias, vale muito a pena. E quem estiver interessado em levar grupos de doação até o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo deve ligar para 2176-7251. Agora os paulistanos terão mais uma opção de festa no Réveillon. Além da Avenida Paulista, pela primeira vez, o Parque do Ibirapuera será palco da Festa da Virada. Tem banda mais paulistana que Demônios da Garoa? Pegue esse bandolim e esse pandeiro e coloque num palco no Parque Ibirapuera. E não está pronta uma festa de Ano Novo que é a cara da cidade?
Pois é isso mesmo que vai acontecer. A banda, que este ano completou 70 anos, será a principal atração da primeira festa de Réveillon que acontece dentro do Parque Ibirapuera. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos fazendo o encerramento da turnê Demônios da Garoa, 70 anos comemorativos já, desde janeiro estamos nessa batalha e vamos encerrar aqui no Réveillon. Além do nosso repertório tradicional, que são os clássicos da Dona Irã Barbosa, a gente traz algumas novidades também, as participações especiais do Cláudio Zoli, Luiz Airão, Toninho Ferragutti e Fabiana Cosa vão estar aí com a gente também. Seu Roberto nem acreditou quando ouviu a banda e foi logo pedir um autógrafo. Já planejou um programa completo no dia 31 de dezembro. Vai correr a São Silvestre de manhã e à noite. Vou vir aqui no show, curtir o som aqui. A festa começa por volta das 8 horas da noite e acaba meia-noite e meia. O parque fecha à 1 da manhã. O palco já está sendo montado. O show acontece em um bolsão de estacionamento que fica em frente ao Museu Afro Brasil, perto do Portão 10. Como esta é a primeira festa de Ano Novo que acontece aqui no Parque Ibirapuera, a Prefeitura de São Paulo tem apenas uma estimativa do público que deve comparecer, entre 5 mil e 10 mil pessoas. O esquema de segurança será o mesmo que já acontece durante as madrugadas do final de semana, quando o parque fica aberto por 24 horas. O Conselho Gestor do Parque reclama que não foi consultado sobre a festa. A Prefeitura garantiu que vai aumentar o efetivo de guardas da Guarda Civil Metropolitana e de seguranças privados. Uma festa alegre e tranquila é tudo o que querem os frequentadores do parque. Eu acho que precisa muito de segurança, mas eu já estou notando hoje, caminhando, que já tem seguranças por aí. Então, aumentando segurança no parque, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eu acho que deve ter festa em todo quanto é lugar. Brasileira é festa, não é? Acho que Natal, Ano Novo, a energia é boa, então acho que ninguém vem só para se divertir mesmo, e para se abraçar e confraternizar. Com certeza eu vou vir, para falar com a minha mulher e vamos dar um pulinho aqui. Tenho minha casa pra onde eu não posso ficar. Você sabia que a cor do carro pode amenizar a temperatura interna do veículo? Com as altas temperaturas do verão, os automóveis estacionados sob o sol podem se transformar em verdadeiros fornos. Este engenheiro trocou o carro preto pelo prata e não abre mão do ar-condicionado e do tapa-sol no para-brisa, medidas que ajudam a suportar o forte calor dentro do veículo. Se você for deixar sem o ar-condicionado, você levanta molhado do carro. A situação que José Carlos enfrenta não é incomum. Uma pesquisa realizada por uma universidade americana mostra que a temperatura interna de um veículo pode variar de 5 a 20 graus, dependendo da cor da lataria. O estudo concluiu que carros de cor preta absorvem até 95% dos raios solares, enquanto de cor prata ou branca absorvem apenas 40%. Nas ruas, os motoristas notam a diferença de temperatura. Vitor estava com o carro de cor preta parado há 1h30 no estacionamento de um shopping, na zona oeste da capital paulista. Eu gosto da cor, então eu uso ele normalmente, mas eu tenho também um carro mais claro. Eu utilizo ele e ele tem uma incidência menor dos raios solares, então eu posso andar com menos tempo com ele, com o ar-condicionado ligado. Há uma diferença, sem dúvida nenhuma. O empresário topou fazer um teste para saber a temperatura interna do carro dele. Quanto que o senhor acha que deve estar? E saber, né? 30 graus, 32 por aí. Será? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui, faz favor. Vamos confirmar. Vamos lá. Por favor. A gente vai pegar o sensor aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, seu Vitor, 37,6. Errei por muito, mas ainda bem que eu errei para menos. Logo ao lado, este taxista estaciona o veículo de cor branca. Ele conta que chega a passar até 12 horas dentro do carro por causa do trabalho e está sempre com o ar-condicionado ligado para não sofrer tanto nos dias de muito calor. Podemos colocar aqui o termômetro? A gente vai mostrar, ó, nesse momento, olha, ele está marcando 36,6 graus aqui do lado de fora. E a gente vai colocar aqui, com licença, colocar dentro do carro branco agora. E a gente vai deixar dentro do carro por uns 2, 3 minutinhos. Vamos conferir. Dá uma olhada aqui. Dá licença, vou abrir o carro aqui.
A temperatura 36,8, no carro preto agora mudou para 37, que a gente tirou. No carro preto a gente viu 37,7. É uma pouca diferença, né? Dá um pouquinho menos, mas deu diferença. Já dá uma diferença, né? É menos, mas bom saber que o branco acaba ajudando aí um pouco mais. Além do desconforto causado pelas altas temperaturas nos carros de cor preta, a pesquisa revela ainda que a diferença reflete também nos gastos com combustível. Os veículos com cor escura precisam trabalhar com o ar-condicionado mais forte, o que aumenta o consumo. A economia de combustível com carro de cor clara pode variar de 1 a 2%, se comparada com os carros de lataria escura. Eu evito ter carro preto na frota rodando operacionalmente, porque ele vai rodar o tempo todo com o ar-condicionado ligado. Isso aí dá um consumo muito maior de combustível. Hoje foi mais um dia quente em São Paulo e choveu forte no final da tarde. As zonas sul e leste ficaram em estado de atenção. Áreas de instabilidade aumentam neste domingo, trazendo risco de novos temporais em vários pontos de São Paulo, inclusive aqui na capital paulista. Vamos ver agora em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Amanhã o tempo continua quente e abafado na região sul, com previsão de pancadas localizadas de chuva. Já no sudeste, a chuva dá uma trégua no Espírito Santo, mas nas demais áreas ocorrem pancadas de chuva, principalmente no Triângulo Mineiro. No centro-oeste e no norte do país, o tempo continua instável, com chuva forte no leste de Mato Grosso e em Goiás. E no nordeste, previsão de chuva passageira no Maranhão, no Piauí e na Bahia. Máximas de 32 graus em Belo Horizonte e em Fortaleza. Em São Paulo, o sol brilha entre muitas nuvens e já pode chover fraco pela manhã em todo o estado, com exceção do Vale do Paraíba, onde a chuva chega à tarde. No centro-oeste, máxima de 29 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 30 graus em Franca e em Bauru. E na faixa leste, máxima de 29 graus em Sorocaba. Na Grande São Paulo, apesar da leve queda de temperatura, a sensação de abafamento continua. Pode chover forte no período da tarde. Na capital, tanto amanhã quanto na segunda-feira, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia. As máximas caem para os 29 e 27 graus. E na terça-feira, a chuva diminui, máxima de 29 graus. Chuvas no sudeste. Em Minas Gerais, o número de mortos sobe para 21. No Espírito Santo, já não chove há pelo menos 48 horas, mas famílias ainda sofrem com os alagamentos. Mesmo sem chuvas, a água custa baixar em alguns municípios do Espírito Santo. Moradores se queixam do aparecimento de animais em suas casas, como cobras e ratos, trazidos pelas enchentes. Muitos bairros continuam alagados. Agora, os 45 municípios capixabas que decretaram situação de emergência nos últimos dias já podem receber o chamado Cartão Desastre. O serviço foi anunciado ontem pela presidente Dilma Rousseff. Com o cartão eletrônico cedido pelo governo federal, as prefeituras de cidades atingidas por desastres naturais podem fazer pequenos gastos para assistência às vítimas. Em Minas Gerais, as chuvas ainda continuam. Segundo a Defesa Civil, o número de cidades em situação de emergência subiu de 34 para 51 de ontem para hoje. A maioria dos municípios atingidos pelos temporais fica no leste mineiro. Ainda de acordo com o levantamento da Defesa Civil, 10 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em todo o estado. A ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel, volta ao Brasil. Ela chegou hoje a Porto Alegre, cidade onde mora, e disse que pretende continuar protestando contra as empresas de petróleo. A ativista desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 11 da manhã e foi recepcionada por familiares e amigos. Ana Paula foi presa junto com outros 29 integrantes do Greenpeace de diversas nacionalidades durante protesto em uma plataforma petrolífera no Mar Ártico em setembro. Neste mês, o governo russo decidiu conceder anistia a ela e a outros ativistas, o que permitiu a volta de Ana Paula ao Brasil. A jovem fez críticas à Rússia, a quem acusa de não ser uma democracia, e afirmou que vai continuar participando de ações para proteger o meio ambiente.
Corpo encontrado em São Francisco, nos Estados Unidos, no mês passado, é identificado como sendo do brasileiro Paulo Roberto Rodrigues Reis Neto, de 23 anos. Ele estava desaparecido desde outubro. Por causa do avançado estado de decomposição em que o corpo estava na época, a família não conseguiu fazer o reconhecimento. Por isso, foi necessário realizar um exame de DNA. Agora, a polícia americana investiga com as causas da morte do brasileiro. Paulo Roberto morava nos Estados Unidos havia um ano e estava cursando design industrial. Neto chegou a informar a família e a polícia que estava sofrendo perseguição. A família dele está nos Estados Unidos para acompanhar as investigações. Presidente do STF, Joaquim Barbosa, autoriza o ex-deputado José Genuíno a passar 90 dias em prisão domiciliar. Com a decisão de Barbosa, Genuíno poderá ficar em prisão domiciliar até dia 19 de fevereiro. Após este período de 90 dias, contados a partir de novembro, novos exames serão realizados para saber se o ex-deputado tem condições de cumprir o resto da pena num presídio. No entanto, Barbosa negou a transferência de Genuíno para São Paulo, onde ele gostaria de cumprir pena domiciliar. Com isso, o petista deve ficar em Brasília até nova avaliação médica. Em julho, Genuíno se submeteu a uma cirurgia no coração. Na prisão, ele teve crises de hipertensão. Veja agora as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, gasto com servidor cresce mais que receita em estados. De acordo com o jornal, nos últimos 3 anos, 22 dos 27 estados ampliaram a parcela da receita comprometida com salários de servidores ativos e aposentados. Na Folha de São Paulo, o assunto também é servidor público, com a manchete: servidor federal resiste a novo fundo de previdência. A reportagem diz que a adesão de funcionalismo decepciona e fica somente em 25% do esperado. E saiba também quais são os destaques das revistas semanais de informação. Isto é, traz uma edição especial com perspectivas para o ano que vem no país. A publicação aborda temas como o crescimento da economia, a Copa do Mundo, a violência nas metrópoles e a eleição para a presidência da República. Época publica a reportagem com as apostas da revista para 2014. As previsões vão desde a próxima onda do verão, turismo no espaço, até os filmes que poderão ganhar o Oscar, o maior prêmio da indústria do cinema, e as eleições. Com o título Uma Copa, Dois Países, a reportagem de capa da Veja mostra os desafios para o Brasil em 2014, dentro e fora do gramado. A publicação lista problemas que o país enfrenta, como a desigualdade social e a corrupção. A Carta Capital não teve edição neste final de semana. A seguir, decisão histórica, o governo da China flexibiliza a política do filho único. E a falta de energia na Argentina. Blackouts em plena onda de calor fazem população ir às ruas para protestar. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. 181 é o telefone do Disque Denúncia. Anote e tenha sempre à mão para denunciar anonimamente crimes, tráfico de drogas, ilegalidades e maus tratos. Serviço na TV Gazeta tem. Tempo de saúde. O governo federal, com estados e municípios, organiza as urgências e emergências para melhorar o atendimento do SUS por todo o país. Entre as ações estão a avaliação da gravidade dos pacientes e o acréscimo de leitos nos hospitais. Em casos como febre, suspeita de infarto ou derrame, procure uma UPA. Elas podem atendê-lo com mais agilidade. E ainda mais médicos estão por vir. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. O que aprender com as crianças para fazer um 2014 ainda melhor? Por quê? Isso, perguntar por quê. É assim que a gente cresce. Por que eu tenho que estudar? Para ter mais oportunidades. É por isso que o banco apoia quem quer fazer faculdade. Por que eu tenho que comer verduras? O corpo precisa de alimento. Por isso, nosso apoio aos produtores rurais, para ter mais qualidade na sua mesa. Por quê? Porque para ser bom pra gente, tem que ser bom para todos. Ah, entendi.
ocorrência grave MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus, Jesus. Imprudência do veículo, invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não, não desespera, eu tô com você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Os fatos, as imagens, os momentos que fizeram a história de mais um ano de conflitos e esperanças, você revê na Retrospectiva 2013. A tragédia de Santa Maria, o terror em Boston, a natureza em fúria, o desemprego na Europa, o fim da Era Chaves, o Papa que veio de longe e conquistou o mundo. No Brasil, as manifestações tomam as ruas. Chega ao fim o julgamento do Mensalão e os condenados vão para a cadeia. No esporte, brilha a estrela de Neymar. Reveja fatos e viva emoções. Retrospectiva 2013, neste domingo, 9h30 da noite. Na Argentina, a onda de calor provoca blackout. Sem luz, moradores de diversos bairros de Buenos Aires foram para as ruas protestar contra a falta de energia elétrica. Autoridades informaram que esta é a mais forte onda de calor dos últimos 43 anos. E por causa das altas temperaturas, apagões de energia se tornaram frequentes na última semana. Os cortes ocorrem por causa da forte demanda com a utilização de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. Revoltados com a falta de energia, moradores da capital, Buenos Aires, protestaram nos principais cruzamentos dos bairros atingidos. A situação vem provocando o embate político entre governo e as empresas. O governo chinês oficializa a flexibilização da política do filho único. Implementada no final da década de 70, a política tinha como objetivo conter o crescimento da população chinesa. A Assembleia Nacional Popular aprovou hoje a resolução que flexibiliza a política do filho único. Com isso, mais casais do país poderão ter um segundo filho. As medidas tinham sido anunciadas em novembro pelas autoridades. Até então, os casais poderiam ter apenas um filho. Agora, a nova política permite aos casais terem 2 filhos, mas apenas se um dos pais for filho único. A China também formalizou a abolição dos campos de reeducação pelo trabalho. No Reino Unido, fortes chuvas e ventos de mais de 100 km por hora causam alagamentos e cortes de energia. Ontem voltou a chover forte em diversas cidades inglesas e também no norte do país de Gales. O temporal causou falta de energia elétrica e interrupções no transporte público. Segundo a previsão do tempo, a região deve sofrer com mais chuvas antes do ano novo. Na Antártica, navio russo que encalhou no gelo na última terça-feira aguarda mais uma tentativa de resgate prevista para amanhã. Ontem, a operação conduzida por uma embarcação chinesa fracassou. Agora, um navio quebra-gelo australiano está a caminho. 74 pessoas que participam de uma expedição científica na região aguardam pelo socorro. Acidente de ônibus no Chile deixa 10 mortos e 41 feridos. Segundo a Polícia Militar chilena, o ônibus capotou quando trafegava perto da cidade de Arica. Ainda de acordo com a polícia, os ocupantes do coletivo seriam todos turistas bolivianos que visitavam o norte chileno em uma caravana de 3 veículos. Na Índia, incêndio em um trem no estado de Andhra Pradesh deixa pelo menos 26 mortos. O fogo começou durante a madrugada em um vagão climatizado no expresso noturno Bangalore-Nanded. Alguns passageiros quebraram as janelas e conseguiram fugir. A polícia calcula que havia ao menos 65 pessoas no trem. Estudantes entram em confronto com a polícia no Cairo, capital do Egito, e ateiam fogo em 2 prédios da Universidade Al-Azhar,
60 pessoas foram detidas. Os estudantes se dizem partidários do presidente deposto Mohamed Morsi e apoiadores da Irmandade Muçulmana, designada nessa semana como organização terrorista pelo governo. O confronto teria começado quando eles tentaram impedir o acesso de outros estudantes que tentavam entrar nos prédios da universidade para fazer provas. A polícia lançou bombas de gás e os estudantes responderam incendiando os prédios. A Universidade Al-Azhar é um dos principais centros educacionais dos muçulmanos sunitas no país e tem sido cenário de violentos confrontos entre estudantes islâmicos e a polícia. Na Síria, um ataque aéreo supostamente do governo deixou pelo menos 25 mortos. As mortes aconteceram em um mercado do bairro de Maizar, em Alepo. Um vídeo publicado na internet pelo grupo local de ativistas Isaan Rights Watch mostra moradores retirando corpos de carros amassados e queimados. Prédios próximos ao local também foram atingidos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Um ótimo domingo para você. E nós saímos de folga hoje por alguns dias e você fica na companhia de Estela Gontijo e Laerte Vieira. O Jornal da Gazeta volta na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite, um excelente final de ano. Nesta terça, a partir das 8h30 da manhã, acompanhe todas as emoções da corrida de São Silvestre. Assista agora, Gazeta Imóveis.